E aí, meu chapa, tudo bem? Bom, ontem eu fiz um vídeo falando sobre como os impostos estão dividindo a comunidade gamer em duas, e hoje eu resolvi falar sobre a diminuição de impostos em si. Se isso vai melhorar a nossa vida ou se não vai melhorar nada, se vai piorar. Bom, se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente tenta lançar aqui todos os dias. E eu agradeço todo o feedback positivo que vocês deram pro meu último vídeo, agradeço de verdade, eu gosto muito de saber que vocês estão curtindo o conteúdo e principalmente que eu acertei em cheio, beleza? Bom, enfim, o governo Bolsonaro anunciou que vai diminuir em 10% os impostos sobre jogos, 8% os impostos sobre consoles e 7% sobre portáteis, basicamente. É um imposto bem pequeno, né? Diminuição é muito mínima. Se você for analisar, por exemplo, no preço de um Switch que tá R$2.000, provavelmente isso vai equivaler a, no máximo, R$100 a menos. Então, se você pagava 2.000, vai pagar 1.900. Eu sei que muita gente vai ficar frustrada e vai falar, pô, cara, eu tava esperando que fosse abaixar de 2.000 pra 1.500 e você tá falando pra mim que só vai diminuir R$100, isso é uma péssima notícia. Mas mesmo que seja só R$100, é um bom começo, né? A gente não pode esperar que eles vão mudar isso da noite pro dia, e a gente também tem que levar em consideração que eles tomaram a decisão de diminuir os impostos sobre jogos e isso teve uma resposta negativa da comunidade. Então isso influencia as decisões do governo de certa forma. Eu sei que todo mundo pensa, pô, abaixar os impostos é a melhor coisa que pode acontecer, mas as pessoas que ficaram reclamando, as pessoas que estavam discutindo, essas pessoas foram a maioria que falou sobre isso na internet. Então você pensa, pô, a gente vai abaixar os impostos, perfeito, só que os jogadores ali, eles estão reclamando disso, então por que a gente vai abaixar os impostos? É mais ou menos essa a percepção que o governo teve, eu imagino. E eu não tô nem brincando pra vocês que a maior parte da resposta da comunidade foi negativa, porque quem concorda ficou quieto. Quem é de direita fez vídeo reclamando de politicagem e quem é de esquerda foi lá chorar, né? Falar um monte de coisa, que o Brasil tá em crise, que é péssimo, que não vai fazer diferença, que no final do dia vão embolsar todas essas coisas, e aí não tem mudança mesmo. Então, existem dois tipos de pessoas atualmente que eu tenho visto. Pessoas que querem a mudança e pessoas que não querem mudança nenhuma, querem que as coisas continuem desse jeito. E na minha opinião, essas pessoas que querem que continue desse jeito são as pessoas mais cruéis que existem. Porque eu lembro de estar discutindo no Twitter, e eu tenho um inscrito que o nick dele é da hora, o nome dele é da hora, se eu não me engano, alguma coisa assim, tipo de verdade, né, o nome dele. E o Ricardo do Nautilus, ele fez uma postagem, né, criticando a questão da diminuição de impostos. Na verdade, ele não critica em si, ele fala que isso é positivo, só que ele comenta outros pontos do governo, e ele fala que nem dá pra comemorar, porque, tipo, o governo é uma porcaria, e tá fazendo um monte de coisa ruim, vai acabar com a Ancine, coisas do tipo, e aí, tipo, pra que vai diminuir aqui, mas vai fazer uma coisa pior do outro lado, né? E aí, beleza, meu inscrito foi lá, começou a discutir com ele, falando que, tipo, tem que abaixar mesmo, coisas do tipo, e o cara tava falando um monte de coisa, aí mais que ele soltou uma que eu achei muito interessante, que é tipo assim, eu nunca tive um console, eu não posso ter um console, eu queria ter um console, eu mereço ter a oportunidade de ter um console. E aí eu lembrei de uma coisa muito importante, que aqui no Brasil, né, não é nem questão dos impostos serem altos que fazem as empresas ficarem longe do Brasil, mas é o fato de 80% dos jogos do Brasil, e isso é um dado oficial, 83%, eu fui pesquisar pra saber, 83% dos jogos que são comercializados no Brasil são piratas. 80% dos jogos no Brasil são piratas. 97% dos jogadores brasileiros já baixaram um jogo pirata. E obviamente os jogos piratas, eles não pagam imposto, né? Porque o jogo pirata, ele foi, sei lá, o cara comprou um CD, ele pode até ter pagado, né, naquele CD de 50 centavos lá, sei lá, uns 10 centavos de imposto, e ele vende esse CD e coisa do tipo. E as empresas de jogos ficam fora do Brasil. Por quê? Porque elas têm que competir com a pirataria. E a competição com a pirataria é totalmente improvável. Pensa assim, a Nintendo vai vender no Brasil. Você acha que a Nintendo vai conseguir vender um jogo aqui por 250, 300 reais, que é o que ela tá fazendo no máximo? Porque a Nintendo não tem produção nacional. E você acha que alguém vai preferir comprar por 350, 300 reais, 250 ou por 50 reais no máximo, porque a gente sabe que o jogo pirata não custa isso. O jogo pirata custa no máximo 10, 20 reais. E tem gente que é contra ainda, né?
Eu vejo a galera, por exemplo, do jornalismo brasileiro, por exemplo, sendo contra a pirataria, sendo contra a diminuição de impostos. A gente viu vários portais de notícias falando, por exemplo, que o Brasil vai perder 50 milhões por ano por conta... Aliás, não sei se é por ano ou se é no total, mas de qualquer maneira a gente vai perder 50 milhões em arrecadação. Aí você pensa, pô, vai perder? Como assim vai perder? Porque eu sou brasileiro, eu estou do Brasil. Então, se eu tô deixando de pagar imposto aqui, eu vou ter dinheiro pra gastar com outra coisa. E, teoricamente, eu vou acabar pagando imposto de qualquer jeito. Porque, tipo, aqui no Brasil a gente paga de 40% a 50% do valor das coisas, né, em imposto. Eu não sei se você já foi no mercado, mas lá no preço das coisas, se você analisar bem pequenininho, tá ali, sem tributação, quanto que é o valor. E aí você fica surpreso, porque, por exemplo, você vai comprar um bagulho de R$3 e tá lá, R$1 disso é tributação. E eu não tô nem brincando com vocês. É básico, é você ir no mercado e ver com seus próprios olhos. E aí os jornalistas, as pessoas famosas, as pessoas que talvez já estejam numa vida boa, embora eu sei que muitos deles não estão em vida boa, eles vão e falam, não, pô, não pode abaixar os impostos, não sei o quê. E aí eu penso a maior parte do brasileiro que não pode jogar. Que nem, por exemplo, o meu inscrito que falou isso, que, tipo, eu não tenho dinheiro pra comprar os jogos nesse preço, eu não vou conseguir. Tipo, o cara ganha R$1.000, né, ou R$1.500, né. R$1.500 é um salário muito bom hoje em dia, inclusive, né. E aí, beleza, o cara ganha um salário mínimo aqui no Brasil, como ele vai comprar um console, como ele vai comprar um Switch por R$2.000, R$2.500? Me diz como que ele vai fazer isso? O máximo que ele vai fazer é comprar um Xbox e comprar aquele Xbox Game Pass, que você paga um pouquinho lá por mês, que nem a Netflix, e recebe um catálogo pra jogar. Então, ou você vai fazer isso, ou você vai jogar no computador. Porque o computador você tem várias opções, né? Tem a Epic Store, tem a Steam, tem a nuvem, todos eles vendem esses jogos, né, que estão no console por um preço mínimo, né? Por quê? Porque eu já expliquei num outro vídeo meu. Aqui no Brasil, a gente tem duas tributações diferentes. A gente tem a tributação dos jogos e dos softwares. No computador, é considerado software. No videogame, é considerado jogo. E jogo é considerado algo de vício. E vício é considerado algo ruim, indesejado. Então, no Brasil, a gente cobra uma taxa de imposto insanamente alta sobre jogos de videogame. Não porque a gente está querendo, por exemplo, fazer com que a indústria brasileira de jogos de videogame cresça. A gente está cobrando esse imposto alto porque a gente quer desincentivar as pessoas a jogar. Então os impostos são altíssimos no Brasil porque o governo não quer que você jogue videogame. Então não tem sentido. Só vamos botar 3 vezes o valor porque as pessoas vão ver o preço e não vão querer comprar. Basicamente isso. Enquanto no computador não tem isso. E aí você fica naquela situação. O FIFA, que saiu para computador, saiu por 99, 120, 140 reais. O FIFA que foi vendido para Xbox, para PlayStation, ele foi vendido por 250, 270 reais no seu lançamento. E aí eu tenho que ler comentários super escrotos, que são aquelas pessoas que falam, não, mas está o mesmo preço aqui, ó, olha só, está o mesmo valor. Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, faz a conversão do dinheiro aí, que você vai ver que vai estar o mesmo preço, inclusive está mais barato do Brasil, seu otário. Mas, cara, tipo, analisando a situação, a maior parte dos jogos vendidos no Brasil, né, eles não são jogos produzidos no Brasil. Desculpa falar isso, é a realidade. Aqui no Brasil, a gente tem poucos jogos que são produzidos. E geralmente, o jogo que é lançado no Brasil, tipo, o lançamento aqui, é muito raro ser um lançamento que saiu junto com os Estados Unidos ou um lançamento global. Um lançamento que saiu aqui no Brasil junto com o lançamento global, saiu atrasado, mas saiu junto, entre aspas, foi o Red Dead Redemption, que foi produzido no Brasil, provavelmente saiu por um preço em conta, 180 reais, embora que tinha lojista vendendo por 250 reais, mas tudo bem, né? Saiu por um preço ok, entre aspas, e você podia ir lá, comprar o jogo, jogar GGWP e mídia física, né? Porque mídia digital você tem o lançamento ao mesmo tempo, então você pode ir lá e pagar pela mídia digital, que geralmente é bem mais barato do que a mídia física, mas mesmo assim tem imposto também, inclusive o imposto que a mídia física tá recebendo, aliás, a mídia digital tá recebendo, tá afetando também a Steam. A Steam, de uns tempos pra cá, aumentou o preço dos seus jogos, eu não sei se você notou, né, teve vários jogos que começaram a aumentar por conta, na época do governo da Dilma, eles começaram a taxar essas coisas de internet e taxaram também a Steam, taxaram o Netflix e taxaram várias vezes o Netflix, inclusive, né, então é basicamente a situação, tipo, tá tendo muita gente fazendo aquilo ali, olha só, tem muita gente comprando, acho que a gente tem que ferrar com essa galera. E daí eles vão lá e sobem o preço das outras coisas. E a justificativa é a justificativa mais perturbada que você pode ver, porque é basicamente o seguinte, no console é 250, na Steam é 100, então vamos pegar e fazer ficar competitivo, né, vamos aumentar o preço da Steam.
sendo que a ideia principal seria vamos diminuir esses 150% de imposto que tá no jogo pra galera pagar o mesmo preço que tá no jogo de computador? Porque uma coisa importante, não dá pra você fazer conversão direta do real pro dólar. Isso não acontece. Tem questão de mercado, tem questão de lucro, tem um monte de questão aí que eu não manjo, mas acontece. Por exemplo, no Canadá é um preço bem mais alto do que nos Estados Unidos se você fazer uma conversão direta. E na Europa, então, a Europa, se eu não me engano, o preço dos jogos lá é 59 euros. E o euro vale muito mais do que o dólar. Então, tipo, os europeus, eles pagam muito mais caro. E aí, sabe o que eu falo pra vocês? Se liga só nessa situação. Nos Estados Unidos, aliás, no Canadá, que é o lugar onde desses gamers aí fez uma postagem falando sobre esse tema. No Canadá tem, acho que 27 milhões de pessoas, se eu não me engano. Deixa eu até pesquisar aqui. Desculpa aí, mas vou ter que fazer essa pesquisa aqui. Vamos lá. Canadá, população. Digitei aqui no Google. 37 milhões de pessoas. Não são 27, são 37. Perfeito. População do Brasil, 210 milhões de pessoas. O Brasil tem quase umas 6 vezes a população do Canadá. E aí eu falo pra você, se 10% de brasileiros jogam jogos de videogame... Aliás, vamos pegar o número de jogadores de League of Legends ou de Free Fire? De Free Fire, né? A gente tem 20 milhões de downloads do Free Fire, provavelmente 10 milhões de pessoas jogam Free Fire aqui no Brasil ativamente, ok? Então a gente tem 10 milhões de jogadores no Brasil, sendo que o Canadá tem 37 milhões de pessoas. Então, pensa só, gente, olha a quantidade de jogadores que a gente tem no Brasil e a quantidade de pessoas que tem no Canadá. Se você for ver a quantidade de jogadores que tem no Canadá, provavelmente deve bater o quê? 2, 3, 4, 5 milhões de pessoas? Aqui no Brasil, a gente provavelmente tem muito mais, por questão de proporção de população. Então, uma empresa que tá lá lucrando no Canadá, ela vai vir pro Brasil e ela vai vender mais barato e ela vai lucrar muito mais do que ela lucra no Canadá. Por quê? Porque aqui tem muito mais público. Então as empresas que vêm pro Brasil, elas vendem um valor que o brasileiro possa pagar e que elas possam tirar lucro. Porque, tecnicamente, o preço de um jogo, o preço da produção daquele jogo é 20 e 30 centavos. Você faz a caixinha e vende. E ênfase que se você for vender em caixinha física. Porque na maior parte das vezes a gente tá comprando digital agora. Então não tem sentido, cara. Não tem sentido você fazer uma conversão direta. Tanto que o jogo de computador é vendido aqui no Brasil a R$100 há vários anos. Então, tipo, o jogo tá R$100, o dólar tá, sei lá, tá R$1 no começo, quando foi vendido. Não, na verdade no começo tava 79 os jogos de computador, depois subiu pra 99 e fixou em 99 por vários anos, mais de 10 anos ficou em 99. E tipo, o dólar vai alterando e o preço do jogo tá lá. E tá lucrando pras empresas, né? Porque é um preço em conta, pelo menos os jogos de computador. Tanto que muitas empresas vieram pro Brasil fazendo jogos de computador. A Electronic Arts, a Ubisoft, elas vieram pro Brasil fazendo jogos de computador. A Microsoft, ela viu nesse mercado muito valor e ela veio pro Brasil também, investiu pesado e conseguiu vários subsídios. E ela vende as coisas baratas por causa desses subsídios. Então a ideia é que a gente nivele o mercado, entendeu? Que a gente tire esses impostos. Porque, por exemplo, a Microsoft tem isenção. Por quê? Porque eles foram lá e conversaram com o governo. Aí, por que a Microsoft pode ter isenção, vender o console deles por R$1.200, os jogos por 140, e por que a Nintendo não pode ter? Por que a Nintendo, ela não tem? Será que é porque a Nintendo não, sei lá, né, vai que ela não tá molhando a mão de alguém? Porque aqui no Brasil é assim que funciona, né, infelizmente é assim que funciona. Você tem aí as empresas, por exemplo, essas Odebrecht da vida, o que eles faziam? Eles molhavam a mão dos fiscais, os caras iam lá e falavam, ah, não, vem cá e constrói aqui um metrô pra gente. Tipo, é assim que funciona aqui no Brasil. A gente tá vivendo um corporativismo. É difícil dizer que não. É o que tá acontecendo. E, tipo, não é questão de ser esquerda, direita. Isso não existe pro pessoal que tá ganhando dinheiro lá no governo, entendeu? E, querendo ou não, você pagar imposto, né? Muita gente tava falando, só pra responder esse argumento do imposto e tal, muita gente falou que o Brasil tá perdendo dinheiro. O Brasil não tá perdendo dinheiro. O Brasil tá ganhando dinheiro por não ter imposto. Porque o governo não produz nada. O governo produz o quê? Me diz algo, me diz uma coisa que o governo produz. Não tem. E aí você paga pro governo fazer o quê? Pro governo fazer saúde, segurança, fazer estrada. Mas aí eu falo pra você, se você vai na saúde pública, você não é atendido. Se você vai na estrada pública, tá tudo esburacado. Se você vai na rua, você pode ser assaltado, morto a qualquer hora, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E aí, pra onde tá indo esse dinheiro? Aí você vê lá, o cara lá, por exemplo,
com, sei lá, o terninho lá, o vale terninho, né? Não sei quantos que eles ganham pra fazer aquele vale terno, tipo, pra eles comprarem ternos caríssimos. Você vê carro, motorista, a Dilma tomou impeachment e tem direito a 2 motoristas e um salário pro resto da vida. Basicamente, ser presidente no Brasil faz com que você seja automaticamente aposentado. Independente da sua idade, você ganha 20, 30 mil por mês. Enquanto o povo brasileiro tá ganhando 1.500, 1.700, 2.000 reais no máximo. Então, tipo, o cara que é do funcionalismo público alto, do alto clero, o cara ganha 30, 40 mil reais, até 100 mil reais às vezes. Isso não é normal. Isso não é aceitável. E quem tá pagando isso é você, sou eu, é a gente com os nossos impostos. Então como que pode alguém chegar e falar que isso é uma coisa negativa, diminuir os impostos? A gente tem que bater palma pra isso, porque é a melhor coisa que pode acontecer. É 10%, mas é uma coisa. Aí tem outra coisa também. Ah, mas vai diminuir o preço, mas eles não vão colocar isso no preço, vai continuar alto. Olha, pensa o seguinte, meu amigo. Na pior das hipóteses, digamos que eles não abaixem nada o preço. Nada, zero. Quem tá vendendo aqui no Brasil tá importando lá de fora, correto? Pelo menos na maior parte das vezes. O que impede você, meu amigo, de ir lá e importar mais barato, porque vai sair mais barato pra você de qualquer forma? Se você compra um Switch nos Estados Unidos, você vai pagar 1.600, 1.500 reais, 1.400 às vezes, dependendo da cotação do dólar. Agora ele tá 4 reais, então vai ser mais ou menos esse valor, contando os impostos. Se você for colocar sem imposto, você vai só fazer a conversão direta mais o envio. Então, 200 dólares vezes... Não, 290 não, vai 300, vai 300 vezes 4, 1.200. Então é esse o valor que você vai pagar, 1.200. Se você contar os impostos, vai para 1.600, 1.700, coisas do tipo. E aí o cara vende aqui no Brasil por 2.000 e ganha um dinheirinho. Se cair, por exemplo, para 1.300, 1.400 o imposto, você compra lá fora. Pronto, simples assim, cara. Qual que tá te pedindo? O que tá te pedindo de pegar e entrar no site gringo, pegar o seu cartãozinho do Nubank e pagar lá o seu Switch e esperar chegar? Porque é exatamente isso que o cara que tá vendendo pra você tá fazendo. Então, se ele não quer abaixar o preço, vai você lá e compra. Não tem nada que te impeça de fazer isso. Qual é o problema de fazer isso? Me diz. Ah, não, mas eles vão mercenariar. Deixa todo mundo ser mercenário, cara. Você tem a opção de ser também. Você tem a opção de ir lá e comprar na fonte. Se o cara tá revendendo pra você mais caro, não compre, vai comprar outra pessoa. Porque ele mesmo vai ser forçado a abaixar o valor. Porque você tá comprando muito mais barato. Então... sempre tem que ter essa questão de você tomar suas decisões e você não querer que chegue lá todo mundo com a colherzinha na sua boca o tempo inteiro. Porra, mano, qual é o seu problema? Fica falando aí na internet que não vai abaixar, que mercenário, que capitalismo. Qual é o problema de você se movimentar? Todo mundo faz isso, cara. Todo mundo entra aqui num site e aqui em 10 minutos eu vou aqui e compro um videogame. Acabei de comprar um PlayStation 4. Acabei de entrar aqui no Mercado Livre, ligar com o botão direito e pronto, comprei. Eu poderia ter comprado lá fora, poderia sim, teria pagado o mesmo tanto, porque eu tô comprando mais barato aqui. E aí você fica falando essas coisas e fica afetando, sabe quem? A maior parte dos jogadores. Jogadores que não tem dinheiro pra comprar videogame, jogadores que estão jogando jogo pirata, jogadores que estão sonegando. E aí, tipo, no final das contas, vai aumentar o dinheiro do brasileiro, de certa forma. Porque, pensa assim, 80% tá aí informal. Se 80% tivesse pagando imposto pro governo, o governo tava zilionário, tava ganhando muito mais dinheiro do que ele ganha agora. Aí você poderia colocar o imposto em 10% e, tipo, toda essa galera começar a comprar, e aí você ia ver que ia aumentar muito a arrecadação. Porque agora que tá em 150%, ninguém tá comprando, tá todo mundo comprando pirata. Por quê? Porque sonega. E aí é isso que você tem que fazer também. Se você é um jogador de videogame inteligente, você... fala pra mim, quantas vezes você não foi lá naquele mercado negro da sua cidade, seja na Santa Efigênia, na Uruguaiana, em qualquer lugar, pra comprar um videogame mais barato. Eu duvido que você não tenha ido uma vez lá. Eu duvido que você só compre coisas no Submarino, na Americanas, coisas do tipo, que você não pesquisou no Mercado Livre pra achar uma loja, alguma coisa que faça importação mais barata. Então é isso, cara. Vai melhorar. Vai melhorar pouco? Vai. Mas vai melhorar. E a gente tem que continuar cobrando e torcendo que melhore mais. A gente tem que ser positivo. Porque se a gente ficar no negativismo, vai acontecer o que tá acontecendo. A galera tá falando merda na internet, o governo vai ver essa merda e vai falar, pô, não tenho o que fazer aqui. Então, foda-se essa galera aí que tá falando merda. E aí, quem se fode, não é só essa galera que tá falando merda, não. É todo mundo. Então, essa é a minha opinião sobre esse tema. Beijo, grande abraço, imposto é roubo e até depois, claro.